Olá, sejam bem-vindos de volta ao programa Cozinhando com o Chefe. Hoje, um dia maravilhoso, um dia muito especial, nós vamos fazer uma receita pra lá de gostosa. É uma receita do quadro Lembrança de Sabor, na qual eu tenho o maior prazer de receber aqui a nossa amiga, a cientista política, cientista social, relações públicas, Isa Pessotti. E bailarina. E bailarina, né? Principal. Já vim de aventalzinho pra te Já veio. na missão. E a importância do avental hoje, porque nós vamos fazer uma receita que pode ser que suje um pouquinho. E a sua roupa é muito bonita, nós não vamos deixar sujar, tá? Isa, que legal, que prazer ter você aqui. Estou muito contente que você tenha aceitado o convite. Super feliz com o convite. Demorou um pouquinho, mas acabou dando certo. Tudo Hoje nós estamos aqui e eu queria que você falasse um pouquinho de quem é a Isa. Ai, uma apaixonada por lasanha, para começar, né? As raízes italianas aí que... Na verdade, eu sou uma vira-lata. As raízes são várias, né? Uma mescla. Várias mescla de etnias aí. Mas a culinária italiana eu acho que é a que me marcou na infância. Ah, que é aquela memória do capelete no brodo, que a gente comia na época do Natal. Meu pai fazia muita lasanha, então não tem como não ter uma memória afetiva sobre isso. Que gostoso. Há uns dias atrás, acho que é 2 semanas antes desse programa que vai ao ar, nós fizemos o capelete ao brodo aqui, foi muito gostoso. Próxima vez você me foi campeão aqui, inclusive de comentários no Instagram, foi maravilhoso. E eu, ragazzi, Pessotti, Sim. Então nós chamamos aqui tutti italiani. Tutto buona gente. Tutti buona gente. E como bons italianos, a gente gosta de uma boa massa. E hoje a receita vai ser uma lasanha. Mas nós não vamos fazer uma lasanha com glúten. Hoje nós vamos dar uma alterada. No lugar da massa, água, farinha ou ovo e farinha, nós vamos utilizar o zucchini. Nós vamos fazer com abobrinhas. Maravilhoso. Nós vamos fazer um pouquinho diferenciado porque as pessoas estão pedindo muito receita sem glúten. Perfeito. Receita sem lactose, não é o caso hoje. Então a gente acaba dando uma variadinha. E eu tenho certeza que é um prato do Lembrança de Sabor que vai te remeter ao passado, mas com algo que é bem próximo de hoje, que está muito famoso, essa questão das coisas serem mais anti-inflamatórias. Exatamente. Então, não que eu seja contra a massa. Porém, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Sair um pouquinho do cotidiano, que eu tenho feito bastante massa aqui. Muito bom. Isa, só para te dar um apanhadinho aqui. Então, nós vamos fazer uma lasanha ao modo italiano, porém sem a massa, com a zucchini, a abobrinha italiana. E o que mais que vai na nossa receita? Então, nós vamos fazer o molho com carne moída, que ele, ao invés da gente colocar o presunto, que se coloca muito aqui no Brasil, nós vamos fazer como na Itália, porém, só com a carne de vaca, Perfeito. que nós vamos fazer junto com o nosso molho de tomate. Nós vamos fazer um molho branco, não é o molho bechamel, mas é um molho branco tipo bechamel, nós vamos puxar como se fosse o bechamel. Perfeito. Nós vamos colocar um temperinho especial nele aqui e vamos colocar queijo para ele dar aquela consistência. Na hora que for assar, ela vai ficar bem maciazinha, bem gostosa. Maravilhoso. E eu vou vamos lavar as mãos para te ajudar. Lave as mãos. Enquanto isso, eu já vou mostrar para o pessoal, Isa. Aqui nós temos a nossa abobrinha, que nós já deixamos ela um pouquinho cortada. Muito uma bem. parte, nós temos mais uma. Vou aproveitar que você está aí, eu vou pedir para você pegar 2 abobrinhas para mim que estão ali. Essas inteiras? As inteiras, isso. E você pode ver a nossa receita que está passando aqui ao lado. Tem aqui na nossa tela, desse lado, não sei, mas também tem no nosso QR Code aqui. E você pode acessar o nosso site www.flavioragazzi.com e também nos acompanhe lá no Instagram e no YouTube. Os dois são Flávio Ragazzi. É só colocar lá Flávio Ragazzi, tanto no Instagram quanto no YouTube, que você vai achar essa receita e você vai achar outras variáveis que você pode também estar acompanhando. Isa, aqui nós já temos cortado. Eu cortei ela numa boa espessura. Perfeito. Porque nós não vamos colocar ela direto no forno. Nós vamos dar uma seladinha nela.
Nós vamos selar e a primeira coisa que nós vamos fazer, antes de selar, eu vou cortar mais um pouquinho aqui de abóbora e eu vou só mostrar para o público aqui como que nós vamos fazer com ela, que a gente já vai colocar um pouquinho de sal, que a gente vai puxar aquela nódoa que tem na abobrinha. Então a gente coloca um pouquinho de sal, eu vou fatiar isso aqui, a gente já vai ali para fatiar e vou mostrar os outros processos para a gente fazer a montagem. Então, Isa, eu vou cortar mais uma abobrinha. Aqui nós já cortamos ela nesse sentido e nós também cortamos ela em rodelas. Em rodinho. Acaba dando do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Se você tiver uma mandolina em casa, você pode fazer aqui, você vai conseguir sempre a mesma espessura, mas você pode também cortar. Eu vou fazer mais na espessura dela em rodelas, porque fica mais fácil da gente montar depois. Maravilha. E colocar no prato. Então, ó, a gente corta ela sempre na mesma espessura. Aqui mais ou menos uns 3 milímetros, não mais do que isso. Nós vamos usar bastante porque nós vamos fazendo uma travessa grande. Então nós estamos utilizando aqui a abobrinha. Você pode ver que o tamanho dela é bem grande, né, Isa? É, bem grandona. Bem grande. Como ela vai substituir toda a massa, então precisa ter um bom número de rodelinhas. Isso, tem que ter bastante. Como nós vamos fazer ela grelhada, ela vai perder um pouquinho de líquido e ela vai murchar. A gente deixa ela descansando um pouco. Fica mais fininho. Isso. Muito bom. Ó, e cresceu o processo... a procura, né? Por esses... Cresceu demais. Tem muita gente que gosta de fazer, Isa, a berinjela também. A berinjela. A berinjela, ela chega a ser até um pouco mais famosa do que a lasanha de abobrinha. O processo de montagem era aquele da lasanha com a massa, mas depois que a gente aprende, é só substituir os ingredientes. Lembrando que não é uma lasanha tradicional da Itália, claro, mas nós estamos trazendo aqui por uma receita mais natural, abrasileirando ela aqui. Sempre eu gosto muito de frisar, Isa, porque eu faço parte da Federação Italiana de Cozinheiros. E a gente tem como obrigação colocar todos os processos italianos da melhor forma possível para que o público que está nos assistindo, eles entendam como que é feito na Itália. Tenham, né, a noção de como era a receita original. De como era a receita original. Antes da gente inventar modas. Isso. Esse molho vermelho, por exemplo, que nós vamos fazer, nós vamos utilizar só a carne de vaca moída aqui do Brasil. Perfeito. Uma carne de vaca. Lá na Itália, eles utilizam a carne de vaca, a carne de porco e a carne de frango. Tudo moído junto. Aqui no Brasil nem pode moer junto, a não ser que você moe em casa. No açougue você não pode fazer isso. Ou então você acaba misturando. Então, nós temos aqui, eu já vou dar... Já temos as moedinhas. Isso, temos as moedinhas, nós temos também as nossas fatias. Perfeito. Eu vou passar um pouquinho de sal em cada uma. E para não ficar um processo muito maçante, eu vou deixar ela descansando rapidinho aqui. Flávio, vamos grelhar. Tem uma dúvida pessoal aqui. Como vamos é que lá. a aceitação do público, principalmente dos italianos mesmo, esses made in Italy, como é que eles veem essas adaptações que a gente faz, essas adaptações culturais, né? Por exemplo, lasanha de abobrinha é uma adaptação cultural. Uma adaptação cultural. Como é que eles veem essas transformações? O pessoal mais tradicional, o pessoal que veio da Itália, e como aqui no Brasil também... Mais resistente. Mais resistente. Acontece que lá é muito regional. Você já morou em Milão. Em Milão é um modo de se fazer. Exato. Eu morei na Calábria. Na Calábria é outro modo de fazer. São outros ingredientes que você utiliza. Outras influências. Então é um país muito grande, então tem muita diversidade. A lasanha ela é mais típica lá da região norte da Itália. E aqui no Brasil, os ítalo-brasileiros, o pessoal da federação, eles não são contra as adaptações. Porém... Eles só não gostam que chame aquilo do nome original. Isso. De lasanha. Não, isso. Não podemos utilizar o nome, vamos fazer um nhoque sardo. Pizza de sushi. Não, isso não existe. Colocar ketchup na pizza, não pode. Nossa, sacrilégio. Essas coisas, inclusive tem lei que dá prisão, acho que de 35 ou 40 anos. Para quem coloca ketchup na pizza.
tem tudo isso aí. Então, essa parte assim. Mas eles não são contra fazer algumas adaptações, algumas mudanças. Só não querem que chame aquilo. Eu vou dar um exemplo do tiramisu. Você conhece a história do tiramisu? Não conheço. O tiramisu, ele é uma receita que a palavra tiramisu, su é para cima, Me põe pra é cima. subir. Então me eleve, me jogue para cima. Me joga pra cima. Me joga para cima. Então ele tem o mascarpone, ele tem o cacau, Delicioso. ele tem o café e ele tem a bolachinha lá, A base, né? a base dela, que você tem que fazer daquela forma. Aqui no Brasil tem lugar que vende tiramisu de maracujá. Entendeu? Aí você não pode chamar tiramisu de Chama de maracujá. qualquer coisa, chama de pavê. Pavê de maracujá. Por quê? O maracujá é uma coisa que te leva para baixo. Que não É leva pra tiramisu. baixo. Tiramisu, né? E você só não pode chamar de tiramisu, você pode chamar de outra coisa, menos de tiramisu. Então eu vou rapidinho aqui, eu vou dar uma grelhadinha na nossa abobrinha, vou mostrar para o público, aí depois a gente já vai rapidinho para os comerciais, para a gente voltar com isso daqui, fazer o nosso molho vermelho, fazer o nosso molho branco e a gente vai para os comerciais e você já vai ver, pela mágica da TV, tudo isso aqui prontinho. Casa. Casa é muito mais do que um lugar para se morar. É o refúgio que abriga memórias e afetos, que transborda nossa própria identidade. Cada espaço é um tesouro que faz uma importante conexão com as nossas raízes, com o mundo e com os outros. Casa é a extensão daquilo que amamos e acreditamos, é o reflexo do nosso ser. Ela faz das cores, das formas e dos traços histórias para se viver e compartilhar. E é nesta interação entre a essência e o espaço físico que a morada se revela como um porto seguro. Esse refúgio particular nos acolhe e é para onde sempre podemos voltar. A Bom Tempo acredita que apreciar com cuidado cada detalhe deste espaço tão íntimo é também um exercício sobre o sentir. É permitir-se navegar por aromas, texturas, nuances e sons. É prezar pela beleza que mora nas possibilidades que nos cercam, nas escolhas que fazemos. Em nossas casas, somos livres para ser quem somos e não há nada mais bonito do que reconhecer-se neste universo materializado para contar a jornada mais autêntica e inspiradora que existe, a de cada um de nós. Sinta a casa. Na Vox Web TV, transformamos ideias em espetáculos. Com uma equipe apaixonada, oferecemos produções audiovisuais de primeira linha. Traga seu projeto, vamos transformá-lo em realidade. Entre em contato com 16 98159 8888. Vox. Voltamos dos comerciais. Isa, agora nós vamos grelhar as nossas abobrinhas. Você Vamos. pode levar para mim, por favor? Ó, Aqui está. vou colocar um pouquinho de azeite. Nós vamos adequar aqui a nossa temperatura para uma temperatura de média para alta. Perfeito. E aqui eu aproveito para mandar um abraço pro pessoal da Bom Tempo, que dá a oportunidade da gente gravar nessa cozinha maravilhosa. Olha aqui, ó. Ó. Quando você acha que tem pouca luz aqui, é só você acender. Esse daqui é um fogão por indução maravilhoso. Essas gavetas, você só coloca o dedo aqui rapidinho, ela abre e fecha com uma facilidade que é a coisa mais gostosa do mundo, ó. É só você empurrar que ela entra rapidinho aqui. Perfeito. Aí já deu tempo de esquentar um pouquinho a nossa frigideira aqui. E essa frigideira que a gente utiliza aqui, ela tem essa marquinha. Sim. Então ela vai deixar as marcas que vai deixar bem bonitinho de grelhar.
A gente coloca um pouquinho de azeite. Essas marquinhas na frigideira, elas são meramente estéticas ou Não, ela normal? tem função, porque quando você está fritando direto na chapa, ele vai chapear inteiro e não dá tempo da Entendi. carne ou do legume respirar. Quando você está colocando nessa grelhinha que tem aqui, você forma um vácuo E distancia embaixo, um pouco. distancia. Então ela frita e cozinha ao mesmo tempo. Perfeito. Então ela tem essa função aqui. Acabei é uma- de descobrir. Eu sempre falo, e eu vou ser repetitivo. Falei inclusive no programa passado. Didático. A gente aprendendo uma coisa diferente por dia, no final do ano, a É um gente belo aprende de um 360 coisas diferentes. Às vezes No você ano. pensa, No ano. "Oxe, Até falei isso eu gravei um programa com o Edu Guedes essa semana. Até falei isso daí pra ele gostou. É. Aproveito para mandar um abraço também pro Tutu Fazan, que é o diretor de programação da Band, do programa do Edu Guedes. Tutu, um abração para você, um abraço Edu, um abraço Juliana, Ellen Adjar, um abraço para todos vocês aí da Band. Então aqui ó, Isa, nós vamos colocar, e esse é um processinho um pouquinho demorado, porque nós temos várias pra gente fazer isso daqui. Mas com a mágica da televisão, Com a mágica da televisão, ela é muito rapidinha, a gente grelhou, nós vamos deixar grelhar só algumas aqui para demonstrar para o nosso público. Ó, opa, perfeito. Aí ela vai selar, vai perder a umidade. ela vai perder bastante líquido, ela vai dar uma desidratada, vai fazer aquela marquinha, ó, a gente já começa a escutar. O barulhinho, E escuta o cheiro também, né? escuta o cheiro. Escuta o cheiro. Isa, aproveita para mim, pega um temperinho de pimenta do reino, é o último da direita aqui, Pimenta do reino. pimenta do reino. Essa moidinha já ou você quer o moedor? Não, pode ser essa daqui, já fica mais fácil. A gente coloca só um pouquinho, ó, para também dar um gosto. Que overela. E eu vou pegar aqui um garfo para a gente poder virar quando for necessário. Ó, com a luz acaba ficando um pouquinho melhor para a gente enxergar agora aqui. sim. Agora tem uma clareada. Aqui. Então nós vamos fritando. Perfeito. Ó, ainda precisa mais um pouquinho. Até ela selar mesmo, perder toda a umidade. E o sal ajuda nisso. O sal ajuda nisso. Isa, conta um pouquinho da sua vida, o que você tem feito hoje em Ribeirão Preto? Nossa, Fala tanta pra coisa. mim, novidade. Bailarina, esporte, política, como é que tá? Tudo isso junto. Tudo isso junto. Balé não dá pra abandonar, né? Ele faz parte da minha essência, de onde eu vim, do que eu sou. E você, estava falando pra mim, você fez balé na Itália, né? Você Também. estudou lá na Itália também, né? Fiz por muitos anos, depois fui pro Teatro do Cárcano, que tinha uma escola preparatória lá. Mas a base mesmo foi aqui no Brasil e a gente Sim. tem excelentes escolas por aqui também. Maravilhosa, né? Você chegou a atuar também no Teatro Scala de Milão, né? Por um tempinho, Que gostoso. até 98 mais ou menos. Essas coisas marcam na nossa vida, né? E a gente tem que falar. E era aquela época, Flávio, que a gente tinha que fazer um mega regime para caber no figurino, para estar Sim. dentro do peso. E eu não aproveitei a gastronomia da Itália como eu poderia, viu? Adoraria ter aproveitado muito mais. Você sabe que no período que eu morei lá, o pessoal falava que a gente ia engordar, né? Eu fui morar lá para fazer o processo de cidadania e você acredita que eu não engordei? Mas não engorda mesmo. Porque os ingredientes de lá são um pouquinho diferentes daqui, Exato, né? E lá também a gente não tinha carro, tinha que ficar andando a pé. isso aí. E Ah. ninguém tem o hábito, né? Ninguém tem o Hábitos culturais são diferentes. São diferentes. Todo mundo come salada. Todo mundo come salada, muita. A refeição lá é diferente da nossa aqui. Eles Exatamente. têm hábitos diferentes, inclusive até o café da manhã. O café da manhã deles é doce, É, né? Eles comem o corneto, eles comem Exato. croissant, para depois no final do dia Brioche. só um consomé, uma sopinha, um minestrone, é justo. bem basiquinho. E aqui, ó, nós já fritamos. Vou mostrar pro público Aquele que ele já deu uma seladinha. vai pro outro Eu vou lado. virar aqui e na mágica da televisão vocês vão ver todas essas abobrinhas aqui já descansadas e a gente Prontinhas. já volta para fazer o nosso molho. Olha a marquinha ali. Aqui, ó, já tem marquinha. É rapidinho. Fizemos a mágica da televisão. Mágica da televisão feita. Aqui a nossa abobrinha
que a gente cortou fatiadinha, Selada. seladinha, Muito bem. muito gostosa. Você pode perceber que ela não soltou mais líquido, Exato. né? E nós temos aqui que a gente tá ali do lado, depois eu mostro a quantidade de líquido que saiu das abobrinhas. Então nós vamos deixar ela aqui. E agora, Isa, nós vamos fazer primeiro o molho bechamel, porque eu quero deixar ele um pouquinho na geladeira só para ele pegar a consistência, Tá. para a gente poder montar a lasanha. Nós vamos fazer um molho branco baseado em Isso, bechamel. perdão, não é o bechamel, é o branco. Tá certo. Então eu queria que você pegasse para mim, Isa, se você puder me Vamos auxiliar, a manteiga. A Em manteiga. primeiro lugar é a manteiga. Tá aqui. A manteiga, vou pegar uma colherzinha aqui. Vamos pegar uma colherzinha pequena. Aí, sobremesa. Vamos colocar aqui a manteiga. Vamos deixar ela derretendo. E as quantidades para fazer a receita em casa, elas vão estar disponibilizadas? Disponibilizadas no meu YouTube, Perfeito. que eu tenho toda a receita do bechamel já feita aqui, Isa, que eu já fiz em outras ocasiões, mas também aqui está mostrando as Maravilha. quantidades que a gente usa. Mas assim, basicamente, para fazer um molho, para a gente fazer essa quantidade aqui para essa lasanha, são 2 colheres de manteiga, Tá. 2 colheres de farinha de trigo, De trigo. 2 colheres de farinha de trigo e 2 xícaras de leite, que aqui Perfeito. está representado em um copo, mas é o equivalente a 2 xícaras. 2. 2. 2 colheres. Isso. Aí ele forma a base que na culinária a gente chama de roux. É o roux. Então Essa terminologia é nova para mim. é nova. É rouxe. Roxo. R-O-U-X. Aí, aqui ó, esse fogão, às vezes ele pega a gente de surpresa, mas ó, ele já tá com a manteiga derretida e agora, quase totalmente derretida, a gente já entra com a farinha. E aqui está a farinha. Isso. A gente coloca a farinha, que já tem na medida que eu falei. Com a farinha. Isso. Coloca toda a farinha. E a gente deixa fritar bem rapidinho aqui. Não é nada muito demorado. E forma essa massinha. Ela vai formar essa massinha que esse daqui é o famoso roux, Entendi. que é a base de todo molho branco. É o roux, ó. Então a gente deixa aqui, ó, ele derretendo bem. O ideal aqui, Isa, é a gente mexer com um batedor de arame, Tá. tá? Então, Porém, em casa, não é um utensílio muito fácil das donas de casa ter em casa. Então sempre usa as costas da colher. ok. Vai mexendo aos poucos, ó. Aqui ele já tá fritando um pouquinho, a gente deixa bem pouquinho tempo aqui fritando, ó. Então, na falta de um batedor adequado, as costas da colher As fazem costas da as- colher. Aqui eu vou falar para você a diferença de um bechamel para esse molho branco que nós Eu estamos tô fazendo. curiosa mesmo. O bechamel, a gente pega uma meia cebola, corta ela, deixa a bundinha dela, Tá. para ela não despetalar. E aí você coloca louro e cravo. Então você vai cravejar a cebola. Cebola, o louro e você coloca 4 cravos para segurar o O louro. vãozinho da cebola ali. Isso. Tá. Então aí você segura as pétalas. Você vai colocar junto com o leite depois, que agora já está na hora de entrarmos com o leite. Ela não vai estar picada, ela está inteira. Ela tá e segurando inteira esses dois itens. E ela só vai aromatizar. Perfeito. Diferente do que a gente faz hoje aqui no Brasil, que a gente gosta muito de refogar a cebola, no molho branco, no bechamel, a gente só saboriza. Entendi. Tá? Nesse molho que nós vamos fazer, eu vou usar mais leite, Vou deixar vou usar aqui, mais. Então, Nesse molho que nós estamos fazendo aqui, nós vamos colocar bastante leite. Eu tô achando até que nós vamos ter que aumentar um pouquinho aqui. A gente coloca bastante leite, vai mexendo e a gente vai usar um temperinho desse pronto. perfeito. E aí eu vou deixar você escolher um dos temperos que nós temos ali. Ou só o sal, ou só a pimenta. Por quê? Nós vamos utilizar o queijo mussarela que tá ali, que ele já tem, Que já dá uma salgadinha. já dá uma salgadinha. Então eu já escolho tem a esse- pimenta, que já A tá pimenta aqui. E ela dá Tá. um saborzinho especial. dá um saborzinho especial. Então tá aqui, ó.
Aqui, Isa, então a gente está mexendo. Nós vamos deixar ele bem líquido e aos poucos aquela farinha que a gente misturou com a manteiga, ele vai engrossando o molho. Perfeito. Tá? Então nós vamos deixar o tempo dele engrossar aqui. Desfazendo as pelotinhas. Desfaz as pelotinhas. Ó. Eu tô super curiosa para ver o teu molho vermelho. É o molho vermelho que nós vamos fazer já já. Né? Esse molho branco fui eu que coloquei aqui. Espero não ter alterado, que altere muito o sabor do seu prato, da sua lembrança. Por isso que eu pedi para você colocar o temperinho que você escolheu, o pimenta do reino. Eu imagino que é isso que você vai lembrar como seu pai fazia. E olha, se alterar o sabor da minha lembrança, vai ser uma nova memória. Uma nova memória. Que eu vou ter aí para levar pro resto da vida. Já vai ser porque nós estamos fazendo de abobrinha. Isso. Mas vai lembrar bem. Bom demais. Aqui, ó. Bom demais. A gente tem que fabricar novas memórias, né? É muito importante, da melhor né? qualidade possível. Então, Isa, nosso molho aqui ele já engrossou. Vamos colocar agora um pouquinho de queijo mussarela, só para ele dar aquele gostinho. Pega para mim, por favor. Mussarela. Vou pegar a mussarela. Eu acho que essa quantidade aqui, metade do que a gente tem, por quanto nós estamos fazendo, mais do que suficiente. Aqui a gente já entra com o tempero, eu vou colocar a pimentinha do reino. Aproveita que você está aí, pega o sal para mim, por favor. Pegando o sal aqui. Nós vamos colocar só um pouquinho. Deixar esse queijo derreter. Enquanto isso eu vou dar uma limpadinha na bancada para ela não ficar suja, porque uma cozinha suja ela é feia, né? Exatamente. E aí a gente... É o que eu falo pra turma lá de casa. Aqui, ó, o molho como ele já tá bem engrossadinho. E a gente quer um molho grosso pra gente colocar na nossa lasanha. Com essa consistência. Com essa consistência, ó. Cremosinho. Aqui dá pra ver, a hora que o queijo então derreter, aí vai ficar tipo um aligô, tipo um purezinho. Então, só relembrando aqui, nós estamos fazendo uma lasanha de abobrinha italiana, de zucchini. Só que com a diferença que nós grelhamos ela ao invés de a gente assar ela no forno. Perfeito. Porque daí a gente ganha tempo de forno. Maravilha. A gente ganha tempo de forno. E acaba economizando delícia, gás também. Né? Fica mais gostoso. Fica mais gostoso. Então, nós já vamos estar com toda a cocção pronta aqui, ó. Você acha que essa tendência, Flávio, as pessoas preferirem, por exemplo, a lasanha de abobrinha tem a ver com questões ligadas à saúde? Sim. Ou é um modismo? Não, eu acho que essa moda, ela veio para ficar, Isa. Tá. Essa questão da saúde, ela veio para ficar. Não que vai acabar com o clássico. Não, mas as pessoas assim, ao invés de comer todo domingo lasanha com massa, ela vai comer uma de um jeito e uma de outro. Então, eu acho que não acaba com o tradicional, mas vai incorporando. E aí aqui, ó, nosso molinho branco, muito bom. Ó, já está com o queijo derretido. Delicioso. Nós vamos colocar ele para descansar um pouquinho na geladeira. A gente volta depois do intervalo comercial para a gente fazer o nosso molho vermelho e em seguida a gente já montar a nossa lasanha, colocar para assar e a gente experimentar. Não vejo a hora. É rapidinho, vai e volta. Chegar a todo e qualquer lugar que se possa imaginar, no Brasil e em todo o mundo. Essa é a nossa missão. Somos a CS Global, especialistas em transporte corporativo e logística para eventos. Conte com a experiência de quem há mais de 15 anos transmite confiança, quebra barreiras, conecta e transporta com responsabilidade aos 4 cantos do mundo. CS Global, o cuidado com a excelência em transporte. Na Vox Web TV, transformamos ideias em espetáculos. Com uma equipe apaixonada, oferecemos produções audiovisuais de primeira linha. Traga seu projeto, vamos transformá-lo em realidade. Entre em contato com 16 98159 8888. Vox.
Agora nós voltamos para fazer o nosso molho de tomate, o molho vermelho que vai na nossa lasanha de abobrinha. Muito bom. Isa, a gente começa aqui com a gordura, tá? Fiozinho de azeite. Fiozinho de azeite, uma colher de manteiga, 2 colheres de manteiga, Ah, uma manteiga colher de também. banha, Que tudo é gordura. legal. Tudo é gordura. Muito bom. É uma questão de preferência. Então nós vamos começar aqui pela nossa cebola. Aqui, tá na mão. Já vou colocar ela aqui. Aqui você vai utilizar mais ou menos 2 colheres de cebola. Se você quiser colocar alho, pode colocar alho também. Que ele dá uma salgadinha, né? Isso. E aí, só que aqui eu gosto muito de utilizar o batutinho italiano, que é a cebola, cenoura e salsão. Agora vem a cenoura e o salsão. 1 colher de cenoura. Eu gosto de usar a cenoura picadinha. Maravilha. Nutritivo, Nutritivo. gostoso, Isso. cheiroso. E mais o nosso salsão também picadinho. E falando em nutritivo, Isa, aqui você me perguntou e eu ainda não te falei o que que é. Eu não uso água na cozinha. A água para mim serve só para lavar louça. Bom saber. Eu só utilizo caldo. Então aqui, ó, eu posso até utilizar a mesma colher. Ele continua aquecendo. Aqui tem o talo do salsão, aqui tem as cascas da cenoura, Entendi. aqui tem a cebola e tem até o zucchini que eu coloquei um aqui, ó, para pegar sabor Para dar aquele saborzinho. e ficar nutritivo. Então na hora que a gente precisar hidratar esse molho aqui, ao invés da gente usar água, nós vamos utilizar A sopinha feita com as isso, cascas. é o fundo, é caldo, e depois ele pode virar uma sopa, com certeza. Maravilhoso. Ó, então ele tá aqui suando, ele já tá quase Desce murcho pra aqui, sentir o cheirinho. e a gente já pode entrar com a carne pra Então, gente fritar, a carne moída. Tá na mão a nossa carninha moída. Essa quantidade que nós vamos utilizar aqui, mais ou menos uns 200, 300 gramas de Perfeito. carne moída. Nós não vamos utilizar tudo, porque aqui tem Bastante carne. 600, senão nós vamos utilizar só metade. Você pode acessar o nosso site www.flavioragazzi.com e você vai ter acesso a toda essa receita. Aqui, Isa, a gente deixa ele refogando um pouquinho. Perfeito. Ó, a gente deixa refogando. Ele vai fritar bem a carne. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho, vamos fofocar de Ribeirão Preto, Oh, que delícia. dos pontos turísticos. Eu ia falar sobre isso. A gastronomia, que é um dos atrativos de qualquer cidade, aqui em Ribeirão está cada vez mais fortalecida, né, Flávio? Eu Sim, acho que muito fortalecido. a gente tem atualmente uma variedade de bares e restaurantes e opções gastronômicas que em outros anos a gente não tinha. Não tinha, né? E isso ajuda a desenvolver o turismo local, Sim, com toda certeza. e eu acho muito legal aqui em Ribeirão Preto, como eu sou chefe de cozinha, e eu fui muito bem recepcionado aqui Que legal. pela equipe de chefes de Ribeirão Preto. Tem uma coesão, uma união, né? Isso, uma boa união, e aqui eu deixo um abraço especial para o Renato Antão, Sim. que é um chefe, é o chefe do Kauai Botânico e do Kauai lá de Bonfim Paulista, Um abraço pro que Renato. é uma pessoa maravilhosa, que é pai da nossa Da Isa, que minha está aqui junto com xará, a gente. que tá aqui conosco Mas na o produção. Renato, ele é tipo de um líder, entre aspas, porque não existe nada constituído, Perfeito. mas é ele quem domina lá o grupo, ele que faz, ele me recepcionou muito E bem. que coordena as ações. aí. Isso, e ele consegue interagir, ele consegue deixar o grupo bem ativo. Muito bom. E quando um precisa, quando o outro precisa, todos os chefes se unem ali no grupo. É a E isso união. ajuda a crescer a gastronomia local. Porque a gente troca muita ideia, a gente conversa Isso muito. uma receita vai amadurecendo a outra. as Exato, pessoas vão trocando exato. conhecimento. Esse caldo, a receita dele está no site, como Tá. é que a gente faz para A receita dele está no site, é só acessar lá, como eu acabei de falar, o www.flavioragazzi.com. Você encontra a versão dele de legumes. Você pode fazer ele de carne, você pode fazer ele de frango Perfeito. e você pode fazer um fumê de peixe também, quando Ou você vai só fazer, legumes. ou só legumes. Vai fazer um risoto, usa-se esse caldo. E ele saboriza. Ele saboriza. Hoje nós temos na indústria, nós temos muitos temperos já prontos.
Ah, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas às vezes a dona de casa quer utilizar algo mais rápido, não tem tempo de fazer, ela vai utilizar um caldo já pronto. Porém, para mim, é esse caldo aqui. Você sabe que o forte do turismo em Ribeirão é um turismo de negócios, as pessoas vêm para fazer o agronegócio, para fazer outros tipos de negócio. Turismo de saúde também, vem para se tratar. Tem muita gente que vem para se tratar. Aqui é uma referência, mas o turismo gastronômico tem crescido, principalmente por conta dos outros turismos, né? Eles trazem as pessoas para comer, para se hospedar. E eu vejo um movimento muito grande pela procura daquilo que é caseiro, daquilo que é que remete às nossas memórias e lembranças afetivas. Por isso que acho que a gente consegue perceber quando é molho pronto, quando é um molho feito na casa. Quando é feito na casa. Quando é um caldo feito na casa, quando é um caldo pronto. É decepcionante quando você vai no restaurante, você sente aquele gosto de, nem me fala. de tempero pronto. Mas aqui, Isa, ó, nós já temos pronto a nossa carne. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um pouquinho de vinho tinto. Vinho tinto. Vinho tinto. Com isso, nós vamos tirar o fundinho dele, que está grudado na panela. Aqui, ó. É o vinho que vai fazer essa função. Nós vamos fazer como se fosse um ragu. Meio cálice. Meio cálice. Você vai deixar ele aqui. Eu vou utilizar uma outra panelinha, enquanto a nossa carne vai baixando aqui, para a gente fazer o molho de tomate, Isa. Porque eu vou precisar dar uma processada nele. Ótimo. Então eu vou utilizar essa panelinha aqui menor. E aqui nós temos os tomates. Aqui nós temos o tomate. Ó. E aí nós vamos utilizar o caldo. E nós vamos utilizar também o tomate. Pode ser essa mesma colher, porque depois nós vamos misturar tudo. A gente já tem aqui o equivalente a 4 tomates sem semente. Perfeito. E picadinhos. Nós vamos deixar ele cozinhando para a gente misturar no nosso molho. Existe um tomate específico? Eu gosto de utilizar o tomate italiano. Claro. Ele é mais vermelhinho, ele é próprio para... Menos ácido, ele é menos ácido, ele é próprio para molho. E aqui nós vamos utilizar o caldo. A gente chama de tomate italiano, mas é plantado aqui no Brasil. É plantado aqui no Brasil. Brasil mas é aquele mais... Ele é mais ovalado, compridinho. Mais compridinho e mais vermelhinho. Diferente do tomate Carmen, tomate Débora, que eles são mais para salada. Olha, nem conheci esses tomates com nome de menina. Aí a gente coloca o caldo, a água aqui. Aquele caldinho agora vai para o molho vermelho lá junto com o tomate. Isso, ele vai junto com o tomate. E aqui você já vê o vinho agindo, ele tirando todo o aroma. Importante dizer também que álcool não significa que uma criança não possa comer. Aqui ele só está aromatizando, porque essa pergunta ela vem nas nossas redes sociais toda vez que eu coloco cachaça, que eu coloco conhaque, que eu coloco vinho no alimento. Fala, mas eu vou dar para o meu filho, eu vou dar para uma criança comer, um idoso. Não tem problema nenhum, porque ele só vai saborizar conforme ele está aqui é hábito cultural, né? No calor, eu não posso dizer fogo porque esse é um fogão por indução. Mas ele já está tirando todo o álcool e ele só está ficando... O álcool está evaporando. E também não significa que você possa usar suco de uva. Sim. Porque o suco de uva ele tem um teor de açúcar muito grande. Transforma o sabor, né? Transforma o sabor. Então você não pode utilizar, porque daí você vai ter uma carne que vai ser muito... mas o conservadorismo em relação ao álcool também, né? As crianças antigamente tomavam aquele o caso. Hoje você fala isso... Não se pensa, mas hoje não pode açúcar. Hoje não pode sal, nada, não pode nada. Nesse momento que a gente vive aqui, é capaz da gente ser preso. Por conta de um cálicezinho de vinho. Mas você não tem minha idade, você é muito mais nova. Você que pensa. Porque eu não vou confessar aqui ao vivo. A minha avó, ela dava pra gente um cálice de vinho toda noite. A minha nona também. Antes a gente experimentava, né? Eles deixavam a gente... dava uma bicadinha, dormia mais tranquilo. Era uma placidez. Os primos paravam de brigar. Um chazinho pra acalmar. Um cálicezinho de vinho pra ficar sossegado. E aqui, ó, Isa, ó, o nosso tomate ele já tá começando a ferver. Olha aí.
Então nós vamos aqui na mágica da televisão, vai ser rápido. Ele vai daqui uns 5, 10 minutinhos, é o tempo dele cozinhar. Nós vamos dar uma processada nele. Se você não tiver um processador em casa, você pode utilizar um liquidificador ou até um amassador de batata para você transformar esse tomate em molho. Então, é um segundinho, a gente já vai voltar com ele já processado. Não vai uma gotinha de óleo, né? Não, é só a água no caso que nós estamos utilizando o caldo aqui e o tomate. É rapidinho. Nosso molinho processado, Isa. Cheirinho gostoso. Aqui, tomatinho natural. A nossa carne já está bem fritinha. Agora é apurar o molho, temperar, deixar ele descansando um pouquinho para a gente montar a nossa lasanha. Maravilha. E colocar ela para assar. Ó, o tomate já está aqui. Se a dona de casa ela não quiser fazer um molinho desse como nós fizemos, eu dou uma dica com 2 ingredientes que ela pode utilizar, que se encontra em mercado. Uma passata de tomate, certo. A passata, não a passata rústica, ou o tomate pelado. Aquelas latas de tomate pelado. Puro. Puro, que já estão bem em conta hoje. Basta você peneirar ele, que ele fica como uma passata. Olha aqui, ó. Ele fica vermelhinho, já tá com a carne. Ele vai pegando o gosto aos poucos agora. Só que a gente entra com um salzinho, com uma pimenta agora. Agora eu vou querer, Isa, pega aquela pimenta do reino pra gente moer na hora. Essa aqui. A gente colocou aqui umas 2, 3 pitadas para a quantidade que nós estamos utilizando. Isso. Lembrando que nossas receitas estão no nosso site ou no nosso Instagram. No Insta também. Também. Depois que esse programa vai ao ar, no dia seguinte a gente já coloca as receitas no nosso Instagram. Ele vai com a foto, ele vai com todo o modo de preparo, ele vai tudo certinho. Olha aí, passo a passo para fazer em casa. Aqui, ó. Nosso molho está muito grosso. O que a gente faz, Isa? Um pouquinho de caldo. Um pouquinho de caldo. Então, muito bem. A gente coloca uma por uma. Eu acho que 1,5 aqui, suficiente. Ele vai reduzindo. Vou aumentar um pouco a nossa temperatura. Para você tirar a acidez do molho, você sabe como? Vou arriscar. Açúcar? Açúcar é para neném. Não, você pode utilizar cenoura. Cenoura. Você coloca um pedaço de cenoura ou você coloca um pouquinho de bicarbonato de sódio. Ele vai subir assim, você tira aquela borrinha que tem em cima. É isso que eu ia falar. Fica maravilhoso. Fiz uma experiência com bicarbonato de sódio e o molho espumou. Não, você tem que pôr pouco. Você tem que ir colocando aos poucos. Se você colocar muito, ele espuma demais. Perfeito. E aqui a gente vai deixar ele apurando mais um pouquinho. Nós vamos voltar daqui a pouco, após o intervalo comercial. Nós vamos montar a nossa lasanha. Vamos deixar ela no forno e nós vamos finalmente experimentar. A parte mais legal. É 1 minutinho, a gente já volta. Casa. Casa é muito mais do que um lugar para se morar. É o refúgio que abriga memórias e afetos, que transborda nossa própria identidade. Cada espaço é um tesouro que faz uma importante conexão com as nossas raízes, com o mundo e com os outros. Casa é a extensão daquilo que amamos e acreditamos, é o reflexo do nosso ser. Ela faz das cores, das formas e dos traços histórias para se viver e compartilhar. E é nesta interação entre a essência e o espaço físico que a morada se revela como um porto seguro. Esse refúgio particular nos acolhe e é para onde sempre podemos voltar. A Bom Tempo acredita que apreciar com cuidado cada detalhe deste espaço tão íntimo é também um exercício sobre o sentir. É permitir-se navegar por aromas, texturas, nuances e sons. É prisar pela beleza que mora nas possibilidades que nos cercam, nas escolhas que fazemos.
Em nossas casas, somos livres para ser quem somos. E não há nada mais bonito do que reconhecer-se neste universo materializado para contar a jornada mais autêntica e inspiradora que existe, a de cada um de nós. Sinta a casa. Chegar a todo e qualquer lugar que se possa imaginar, no Brasil e em todo o mundo. Essa é a nossa missão. Somos a CS Global, especialistas em transporte corporativo e logística para eventos. Conte com a experiência de quem há mais de 15 anos transmite confiança, quebra barreiras, conecta e transporta com responsabilidade aos 4 cantos do mundo. CS Global, o cuidado com a excelência em transporte. E agora, com o nosso mise en place final preparadinho aqui, Isa, nós vamos já montar a nossa lasanha. Eu gosto de colocar no fundo um pouquinho de azeite ou manteiga derretida. Aqui na receita eu coloquei como manteiga derretida, tá? Mas a gente pode colocar azeite também, ó, só para proteger o fundo da nossa travessa. E aí evita de grudar. Evita de grudar e ele vai também dar uma tostadinha embaixo no que nós vamos colocar. Então vamos começar pelas fatias. As mais compridinhas. As mais né? compridas a gente vai colocar embaixo. Perfeito. Ó. E dá para perceber, Isa, que depois que a gente fritou ela, que a gente chapeou, ela diminuiu muito de tamanho. Com certeza. Tá? Desidratou. Desidratou demais, mas é normal, é natural, a gente já está preparado para isso aqui. A gente faz a montagem. Era isso que a gente queria, Era né? isso que a gente queria. Ó. A gente vai montando. Colocando esse fundinho com as maiores. Isso, ó. E aí a gente deixa as rodelinhas menores, então, para Isso, fazer as pro camadas. final, para fazer as camadas. Perfeito. Aqui é uma questão de montagem, porque na hora de você cortar e comer acaba sendo a mesma coisa. Sim, sim. Ó, Primeira terminamos, camada. primeira camada, a gente vem com molho Vermelho. de tomate. Se você quiser colocar o molho branco também, pode ser o molho branco, não tem problema. Aí você personifica a Isso. sua lasanha. Exato. Aí eu pego uma colher aqui porque eu não quero exagero de molho, então a gente só, como se fosse num quadro, a gente só dá uma pintadinha nele. Entendi. Tá. Pincela com molho. Uma pincelada aqui. Vamos entrar com o nosso Molho branco. molho de queijo. Ó, ele tá Esse. bem consistente. Tá bonito. Bonito, ó. A gente coloca umas 3 colheres aqui. Olha aí. Ó. A gente dá uma distribuída, porque na hora que for pro forno, Isa, ele vai dar uma derretida. Sem dúvida. Ainda mais por conta do queijo, né? Isso. É aquela... Ó, ele já tem queijo, mas mesmo assim a gente entra com parmesão ralado, Olha aí. porque ele Pulo vai do gato. ajudar da liga. E a lasanha milanese, ela é feita dessa forma de montagem. Então ela é feita de uma forma bem grotesca, tá? E o parmesão ralado, então, ele entra nas camadas. Ele entra nas camadas. Eu achei que fosse só por cima. Não, ele entra nas camadas. Se você fizer uma lasanha de berinjela, você vai utilizar a mesma proporção aqui. Se você fizer uma lasanha de massa, de farinha mesmo, você também vai utilizar essa mesma proporção. Certo. Agora, ó, a gente vai montando. A lasanha italiana, Eu vou te ajudar. ela é feita com massa verde, com massa de espinafre, tá? Então aqui ele tá ficando um toque bem italianinho, ó. Isso. Aqui já terminamos mais uma Uma camada. uma camada. Vamos para a próxima. Entramos com o molho novamente, Muito bom. fazemos aquela distribuição. Se você, ao invés de utilizar
a carne moída, você pode utilizar o presunto. Ah, sim. As variações, As né? variações. Olha aí que delícia. Queijo. Que vai ficar... Creme de queijo. Vou colocar mais uma colher. Olha, ele tá com bastante queijo, ele fica bonito, né? E assim a gente vai edificando. E aí a gente as vai camadas. fazendo as camadas, o que couber a na assadeira a gente coloca. Na receita italiana, são 7 camadas. Ah, é? Então é uma assadeira bem alta que utiliza. A gente vai montando aqui para não ficar muito maçante. A gente já vai voltar com ela assada, já vamos colocar no forno. O forno já está com uma temperatura de 160 graus. Pré-aquecido. Como aqui nós já utilizamos tudo, Isa, com cocção, tudo já foi ou frito, ou foi cozido, ou foi assado, então é uma lasanha que ela vai ficar rápida, mais rápida, pronta mais rapidamente. Então a gente termina aqui, é a mágica da televisão, que a gente já volta. Camadinhas finalizadas. No final aqui, Isa, como eu expliquei para você, uma dica que você coloca a manteiga derretida e coloca o queijo aqui em cima, porque ele vai dar uma crocância maior na hora de gratinar. Agora é só ir para o nosso forno. Vamos lá. Tem a manteiga? Maravilha. Se não tiver manteiga, você pode colocar um pouquinho de azeite. Tá? Perfeito. Então eu vou colocar nesse forno maravilhoso da Eletromec que temos aqui na Bom Tempo. O forno já está pré-aquecido. Vamos colocar ele aqui. Aliás, essa cozinha toda é muito bonita. Muito bonita. Aqui é bom que essa cozinha tem 2 fornos, né? Então você consegue trabalhar paralelo aqui. Então a gente está com ele aqui a 220 graus. Ele foi pré-aquecido a 180 e agora a gente chega a 220 porque está tudo já em cocção. Então é só esperar o tempinho dele. A gente já pega ele rapidinho, volta para cá e é hora da gente experimentar a nossa receita. Maravilha. Aqui, Isa, nós estamos na cozinha da Bom Tempo e aqui em Ribeirão Preto nós estamos num período de reformas. O Sandro está trocando todo o mobiliário, está colocando coisa nova, novidade, cozinha tecnológica, cozinha que você acessa pelo próprio celular. Poxa vida. Meu, é alta tecnologia, é novidade, é vanguarda. Muito bonito. É bonito, é lindo. Aqui é maravilhoso. E agora, na mágica da televisão, a gente vai rapidinho lá pro forno. Eu vou tirar a lasanha de abobrinha que já está assada. Olha ela aí. Aqui, ó. E o cheirinho dessa lasanha. E nós já estamos com ela pronta, ó. Pesadíssima. Soltando. A gente coloca aqui na nossa spianatoia, que isso daqui não é uma tábua, ela se chama spianatoia, que ela é própria para você fazer massa. De um lado você utiliza como fazer massa de pão, massa de macarrão, e do outro lado você pode fazer cortes para fazer um churrasco maravilhoso lá do meu amigo Léo Zanini da Woodway Madeira, que fica lá em Minas Gerais. E ainda dá uma proteção térmica, Dá né? proteção térmica. Eu amo essa espinatóia. Utilizo ela desde o início do programa aqui, eu só tenho elogios para ela. Maravilha. Tá prontinha. Agora eu vou pegar um prato, vou cortar um pedacinho e nós vamos experimentar a nossa lasanha de abobrinha. Vamos lá. Essa é a parte mais divertida. É a melhor parte, ó. Fazer também é muito divertido, né, Flávio? Sim, aqui, ó. Vamos Cozinhar pegar aqui, porque nós temos toda a estrutura nessa cozinha. Então a gente Agora faz é a o prova. corte aqui. Eu gosto, Isa, de fazer da noite pro dia. Eu deixo a lasanha pronta no dia anterior. Ela vai ficar um pouquinho mais firme. E depois, no dia seguinte, a gente só esquenta e corta. Mas aqui, hoje, como nós estamos fazendo, a gente tirou do forno agora e já vamos servir E tem aquele diretamente cheirinho, no prato, ó. cheirinho da infância. Cheirinho da infância. E você Isso vai aí. lembrar Bom demais, gente. do prato, ó. Vou colocar um pouquinho mais de creme aqui na lateral. Que delícia. Vou me servir de mais um pouquinho aqui. Nós vamos experimentar. Nesse quadro
que é o Lembrança de Sabor, que a Isa tem da sua infância, As do lasanhas. período que o pai fazia a lasanha para ela, Isso aí. embora, como a gente já tenha dito, um pouquinho diferente, porque É. aqui nós utilizamos abobrinha, mas o que vale, né, é a gente modernizar. E vamos pegar uma faquinha também para cortar Manter a memória e afetiva. manter a memória afetiva. Do sabor da infância. Aqui, ó. Bom demais. Vou deixar Que delícia. Pra Eu fiquei você. com o maior pedaço, adorei. para vocês experimentar primeiro. Flávio, essa eu vou repetir em casa, com certeza. Vou assoprar ela um pouquinho, que eu tô com medo que ela esteja... Ela tá quentinha. Lembrando que a gente fez tudo já com cocção anterior. Exato. O molho branco, o molho vermelho. Nós gratinamos toda a abobrinha, tá? São receitas fáceis de serem feitas, que aqui não é só uma receita, aqui são várias. Sim. A receita do molho branco, a receita do molho vermelho, então é tudo fácil. Do caldo. No supermercado que você vai encontrar tudo. No teu bairro, seja um bairro que tenha supermercado grande ou aquele mercadinho menor, você pode encontrar todos esses ingredientes. Então, agora a vamos hora da experimentar, prova. porque deu tempinho de dar uma esfriadinha. Olha, Maravilhoso. fenomenal. Maravilhoso. Acho que se a minha nona conhecesse o método da abobrinha, Da abobrinha, ela teria aderido. o zucchini. Zucchini. E aqui a gente vai encerrando mais um programa Cozinhando com o chefe Flávio Ragazzi. Eu vou pedir para a Isa falar da sua rede social, se você tiver algum projeto que você queira falar aqui pra gente, fica à vontade, esse tempo é totalmente seu, Isa. Eu sou uma grande entusiasta do turismo em Ribeirão Preto. Acho que a gente precisa muito movimentar o turismo, não só o turismo de agronegócio, que é fortíssimo, mas o turismo gastronômico. Astronômico. Temos aí associações, parceiros, trabalhando pelo turismo gastronômico de Ribeirão. E Flávio, você só vem a somar, porque isso aqui tá maravilhoso. Tá maravilhoso, né? Um abraço pro meu amigo Milton Cury, da Vox Web TV. Milton, Um cara sensacional. Júlio, nosso cameraman. Isa, que tá dando nosso apoio aqui. A nossa Isa, e a Xará, a xará da Isa outra Pessotti. Isa. Então a gente fica por aqui, a gente encerra esse programa desejando para você um ótimo final de dia e que você possa aproveitar. E olha, se você fez essa receita, se você tem algo para acrescentar, me chame nas redes sociais, me chame lá no Instagram, mande para mim um direct, tira a foto do seu prato, mande para mim e quem sabe você vem aqui cozinhar comigo também. Um grande abraço, um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Isa, muito obrigado mais uma vez. Ei, muito obrigada. Oportunidade de aprender, vou repetir em casa. Vou te É botar isso uma aí. foto. Um beijo no coração de todos.